Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai, reunidos para ouvir a Tua Palavra, aprender mais do Senhor, Pai, sermos ministrados por Ti. Agradecemos, Pai, por esse tempo que o Senhor tem permitido, esse tempo também de comunhão que teremos, Senhor Deus, aqui após o nosso estudo. Queremos pedir que o Senhor se faça presente, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações, Pai, e que a gente saia daqui mais cheio, Pai, da Tua presença, mais cheio da Tua graça, que a gente possa viver cada dia mais o que a Tua Palavra tem para nos ensinar, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar. Nos cultos, nesses últimos cultos, os pastores, os presbíteros, eles têm ministrado bastante sobre a graça. No último culto foi o pastor Ezequiel que ministrou, mas a gente veio aí de uns 2 cultos que o Gilberto ministrou sobre a graça, o pastor Amarildo também ministrou sobre a graça e o pastor Ezequiel no último culto também ministrou. No último encontro, o Luciano ministrou bem bacana também um ponto sobre a graça. E aí eu vou trazer um estudo sobre a graça, mas dentro de um contexto aqui que eu gosto sempre de trazer um estudo, então eu vou trazer dentro de um contexto para vocês, tá? Eu até ia perguntar se alguém tinha uma dúvida, mas tem muita gente, se tiver dúvida a gente vai discorrendo aqui e aí pode ser que sane as dúvidas de vocês, caso alguém não saiba exatamente ou tenha alguma dúvida do que é a graça, ok? O que eu vou ministrar aqui então para vocês saberem? Durante um período, logo quando a igreja ela se rompeu com o catolicismo, se determinou ou se convencionou 5 pontos que eles chamam de 5 solas da reforma. Seriam os pilares, os temas centrais que a igreja ou os reformadores tinham no seu discurso contra o catolicismo. Para quê? Para que eles pudessem combater tudo aquilo que estava caminhando lá da Igreja Católica Romana em específico, que tinha toda aquela teologia em que esses homens eles não concordavam. E aí se convencionou 5 pontos. Quais são esses 5 pontos? É somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus a glória. Então, dentro desses pontos, a gente tem a graça. Eu vou trazer, então, um contexto sobre cada um deles, para que a gente entenda, e explicar o que isso é importante para nós hoje. Porque nós somos protestantes. E a teologia que veio lá de trás, ela trouxe uma base para a gente hoje questionar não só o catolicismo, mas qualquer movimento que se levante que seja contrário à palavra de Deus. Ok? Eu vou fazer um contexto rápido aqui de como que aconteceu as coisas até chegar nessa reforma, que aí a gente vai entrar nos 5 solas, tá? Então assim, Jesus veio, certo? Iniciou o cristianismo, então a gente vê os apóstolos, e isso caminhou até mais ou menos o ano 70. No ano 70 iniciou umas perseguições pontuais com relação à igreja. Essas perseguições foram até o ano 300 e alguma coisa, 312, que é quando Constantino, não sei se vocês sabem, mas existe esse Constantino, ele foi um imperador que acontece? Ele foi participar de uma batalha e ele diz que teve uma revelação lá dos céus, que ele viu uma cruz e falou, com essa cruz você vai vencer essa batalha. O que ele fez? Ele foi, pintou nos escudos, na armadura das pessoas e ele venceu essa batalha. O que ele entendeu com isso? Que Deus, que Jesus, ele foi procurar saber, descobriu que Jesus, tudo ele entendeu que a cruz é que permitiu que ele ganhasse essa batalha. Ok, o que ele fez? No ano seguinte dessa batalha, ele falou, a partir de hoje não pode mais perseguir os cristãos. Então, do ano 70, mais ou menos, seria um pouco depois, mas tanto é que João está na ilha de Patmos fazendo o que lá? Ele está preso. Preso por quê? Porque ele era um cristão e ele estava nesses movimentos que eram as perseguições. Então esse Constantino, no ano 300 e pouco, ele fez um decreto e falou, acaba a perseguição. Por quê? Graças ao cristianismo, graças a Jesus, eu venci uma batalha importante. Ok. No ano 380, o que aconteceu? Era um outro imperador, o que ele fez? Ele fez um decreto
falando assim, agora a religião do império não acredita mais em deuses e tudo aquilo que os gregos e os romanos traziam, eles falaram, acabou. A partir de agora, o cristianismo é a religião dominante no império. O que aconteceu com isso? A partir da hora que ele decretou a religião, começaram a surgir alguns problemas. E isso daí não foi logo de cara. Então, assim, mais ou menos perto do ano 500, começaram os problemas maiores do catolicismo. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para vocês também saberem que, assim, não é que Jesus, ele veio, depois dele tiveram os apóstolos e depois a igreja se corrompeu. Não. A igreja teve até o ano 500, a igreja lá. Se vocês procurarem, existe um conceito que chama os pais da igreja, que são pessoas que fizeram muitas coisas que a gente tem hoje. A gente sabe o conceito de trindade, das duas naturezas de Cristo, graças ao quê? Graças a esses teólogos até mais ou menos o ano 500. Então esses caras são importantes. Mas a partir do ano 500 até quando Lutero lá teve o movimento da Reforma, o que aconteceu? A gente considera que a igreja teve um período de trevas. Ou seja, a teologia que predominou era muito mais a teologia com ênfase nos papas, com ênfase nos santos, com ênfase nessas coisas que nós entendemos pelas escrituras que não estão corretas, ok? E aí o que aconteceu? Em 1517, ou seja, nesse mesmo ano, há 500 anos atrás, o que aconteceu? Lutero, lá em 31 de outubro, fixou 95 teses lá num castelo na Alemanha. Esse movimento que ele fez é considerado o início da reforma. Então esse ano, se vocês olharem na internet, vocês vão ver que tem muito vídeo, muita matéria, muito evento que está acontecendo, porque esse é o ano da reforma. 1517 foi o ano, nós estamos em 2017, faz 500 anos que Lutero colocou lá essas 95 teses. E o que essas teses faziam? Elas iam contra alguns conceitos que a igreja tinha e Lutero colocou lá, ele tinha escrito umas teses antes também, mas ele colocou e essa se tornou o movimento que ele mais considerou, que a história considerou como o movimento da reforma. Isso aqui é só para vocês contextualizarem. Assim, do ano 500 ao ano 1000, não existiam cristãos verdadeiros? Existiam. A gente vê que existem os pré-reformadores, se alguém já leu um livro que chama Heróis da Fé, ele fala sobre alguns personagens, Savonarola, John Hus, tem uns caras lá, e esses caras é todo ano antes da reforma. Então existiam pessoas, mas eles não tiveram força, nem por eles, nem pelo contexto deles, para que eles conseguissem romper com toda essa linha do catolicismo romano. E aí, mas Lutero conseguiu, não só por Deus, mas Deus preparou todo um contexto para que aquilo acontecesse. Bom, e aí o que acontece? Então a gente tem, como reformador, não existe só Lutero. Existem 3 pessoas principais e esse sola, se somente, que o termo é sola escritura, sola graça, que é um termo em latim, mas esses termos que foram consagrados, que somente é Cristo, somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé e somente a Deus glória, isso aí foi a base central dos principais reformadores, ok? Então só um contexto histórico para vocês saberem que de onde a gente veio. De Jesus, passou um período lá que a igreja estava ok, onde tinha perseguições. No ano 500 é que começou a mudar as coisas e já era. O catolicismo dominou, ele intervia isso na sociedade. O Papa tinha poder de colocar pessoas e tirar pessoas de todo o âmbito da sociedade. E isso acabou corrompendo a igreja e virando o catolicismo que a gente chama catolicismo romano. Ok? Bom, mas aí é só para contextualizar e a gente vai falar desses 5 pontos aqui que a teologia reformada defendeu combatendo o catolicismo romano, mais específico, e o que a gente poderia usar hoje para nossas vidas. Vou começar aqui com somente a escritura, tá? Esse daqui vocês podem achar na internet como sola escritura também, tá? O que é esse somente a escritura? O que ele fala? Que a gente pode ter somente a Bíblia como nossa regra de fé. Não existe nada além da palavra de Deus que a gente pode tomar como regra de fé, que a gente pode tomar como que eu devo me comportar perante a sociedade, como que eu tenho que me comportar perante Deus. Se eu quiser saber a vontade dele, é só pela palavra de Deus. Isso combatia o que lá do catolicismo? Combatia o catolicismo, ele considera a autoridade divina, a palavra de Deus, ele considera a tradição
Então, se a tradição se convencionou que o padre teria que usar uma vestimenta tal e o culto deveria ser de determinada forma, isso é tão autoridade divina quanto a própria palavra dele. Só que o que acontece? Isso daí gerou certos problemas, que é o problema do catolicismo dominar sobre o império, dominar sobre a sociedade e impor certas coisas. E aí, Lutero, na verdade, né, e todos os reformadores tinham um conceito de que não. A gente não aceita a tradição, a gente não aceita o que os concílios definiram como regra, não, a gente aceita a palavra. A gente olha para a palavra de Deus e vê se aquilo que está sendo definido no concílio está de acordo com a palavra de Deus, a gente aceita. Se não tiver, tira. Se no caso o Papa está definindo uma coisa e a palavra de Deus está falando outra, o que a gente faz? A gente tira, a gente descarta. Então esse conceito foi um conceito, na verdade, o principal deles, é ter a Bíblia como única regra de fé, tá? O que isso serve para nós hoje? Então hoje a gente muitas vezes não conhece tão bem a palavra de Deus, ou às vezes sente receio de questionar certos movimentos que a gente acha que estão contra a palavra de Deus. Então assim, vou dar um exemplo. Você vê essas seitas que tem a história conta que em determinado momento da história uma pessoa teve uma revelação de um anjo e trouxe uma revelação para ele, e hoje ele tem um livro, exemplo, o Espiritismo não tem lá o livro de Kardec lá, eu não lembro o nome, mas tem um livro de Allan Kardec que eles consideram com um peso tal qual seria para nós a Bíblia, e a gente não aceita esse tipo de coisa. Então toda religião, todo movimento que se levanta, que não tem a palavra de Deus como base, como única regra de fé, nós, como protestantes, como cristãos, a gente entende que isso está fora do que Deus tem como propósito dele para nós. A gente tem sempre que olhar para a Bíblia para ver o que Deus tem para falar para nós, aquilo que Deus quer para nós já foi revelado através da palavra de Deus. Ok? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Não? Ok. A gente tem um segundo ponto, que é um segundo ponto também muito importante, que é somente Cristo, que lá é sola Christus. Então assim, o que esse ponto fala? É assim, esse sola trata que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Isso quer dizer o seguinte, a gente não considera ninguém e nada como para que eu tenha acesso a Deus. Então assim, se a gente tem um pecado ou a gente tem uma necessidade, para quem eu clamo? Para Jesus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. O que esse sola ele combateu? Ele combateu, no caso do catolicismo, o catolicismo a gente conhece que eles têm santos, a Maria, os próprios apóstolos eles consideram, e eles atribuem a essas pessoas um caráter divino, um caráter de que eu posso clamar a essa pessoa, tanto é que a própria reza de Ave Maria é que ela intercede por nós. E a palavra de Deus não deixa isso, não deixa margem para a gente achar que existe algum outro intermediador. E aí eu vou pedir para vocês abrirem em João 14:6. E se alguém puder abrir também em Atos 4:12. Então é João 14:6 e Atos 4:2. Eu não li nenhum versículo com relação a somente a escritura, mas a gente tem aquele texto que fala toda a escritura é divinamente inspirada, ela é apta para discernir, e isso a gente considera ela como base para nós. Mas aqui na parte de Jesus eu coloquei esses dois. Se alguém puder ler. 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai a não ser por mim. Isso. Então o que Jesus mesmo está falando? Que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, certo? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso quer dizer também até a questão da salvação. É através dele que nós conseguimos. Mas a gente vai entrar aqui no somente a fé e aí a gente chega lá, ok? Se alguém puder ler Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso.
Existe também algo que a gente pode olhar para hoje. Vocês ouvem ou já ouviram muitas questões de que assim, todos os caminhos levam para Deus. Todas as religiões no final pregam a Deus. E aqui a gente nem vai entrar no mérito da religião, mas o que a gente vai falar? Se aquela religião ou aquele movimento não traz Cristo como o único intermediador, o que é o único que nos dá acesso a Deus, a gente pode considerar como uma heresia, ok? Existe uma coisa também que através desse somente Cristo, o que acontece? Na época de Lutero e do catolicismo, o que acontecia? Quem que era que tinha, como que você tinha acesso a Deus? Você tinha que chegar para os sacerdotes, para os bispos, para o Papa, para que você tivesse acesso a Deus. E isso também atribuiu um conceito que é o sacerdócio universal. Hoje nós temos os pastores, certo? Mas ele não é o nosso intermediador para Deus. Eu não preciso chegar para o pastor e trazer isso para que ele leve para Deus. Eu tenho acesso. E esse acesso é dado por quem? Por Cristo. Lá não fala que o véu do templo se rasgou e hoje não. Então, através disso a gente tem acesso. Então, esse movimento do somente Cristo considera isso, que a gente tem um único intermediador e a gente tem por ele acesso ao Pai. Ok? O terceiro ponto, né? Segundo não, terceiro. Alguma dúvida com relação a Cristo? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, o terceiro ponto é sola gratia, mas é somente a graça. E aí a gente chega no que a gente, né, já ministrou várias vezes aqui, já foi ministrado várias vezes. O Luciano na semana passada ministrou, muito bom, assim, trouxe todo um conceito, então vou passar só rapidinho aqui para não tirar o mérito. O que acontece, ó? O que a graça ela apresenta para nós e que os pastores têm ministrado, o Gilberto tem enfatizado muito isso. É através da graça de Deus que nós somos salvos, certo? Ó, isso daí é um merecimento nosso, a salvação? Qual que é a minha pergunta? Deus tinha obrigação de nos salvar? Não. Se ele quisesse simplesmente falar assim, beleza, o homem pecou, já era, deixa pra lá. Vai pro inferno, vai morrer, vai pro inferno. Ele poderia ter feito? Poderia. Então essa graça que permite que a gente tenha a salvação não foi por nada que nós fizemos. Eu não fiz nada e assim, nem Deus viu nada de bom em mim e falou, putz, esse cara merece. Não. A palavra que Deus está determinando, que Deus está falando, é que a graça é a favor dele. Ele simplesmente olhou, amou o mundo e falou assim, eu vou enviar o meu filho para morrer por esse pessoal. Pelos aqueles que aceitarem o sacrifício do meu filho, esses serão salvos. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, mas por amor a nós, ele fez isso. E é nesse conceito que a gente fala da graça de Deus. Ou seja, a gente não merece, a gente tem que dar graças mesmo a Ele, porque Ele enviou seu Filho para morrer por nós. E aqui, ó, eu vou pedir para vocês abrirem em Romanos 5, que mostra a nossa condição quando Ele morreu por nós. Então, assim, quando Jesus morreu por nós, em que estado que nós estávamos? Nós éramos bonzinhos, perfeitos diante de Deus? Não. E aqui em Romanos a gente vê vê o que Paulo está falando aqui. Se alguém puder ler Romanos 6 e 8. 5, 6, 8? Isso, 5, aí o versículo 6 e o 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que aqui está mostrando para nós? Está mostrando que Jesus morreu quando nós éramos pecadores. Então isso demonstra a graça dele para conosco. A gente, igual eu falei, Deus não precisava atribuir ou planejar ou determinar alguma forma que nós fôssemos salvos, mas pela sua graça ele fez com que Jesus morresse por nós e nós hoje temos acesso a ele, nós temos salvação,
ok? E isso daí aí complementa todos os outros pontos. Você vê que é só por Cristo, então é uma junção desses cinco pontos aqui principais que essa teologia traz pra gente, né? O segundo ponto é somente a fé. E aqui é o seguinte, é que a salvação de Cristo é somente pela fé nele. Isso quer dizer o quê? Que não adianta eu fazer coisas, não importa o que eu tenha, o que eu faça, eu não alcanço a salvação. A salvação Deus já fez, Jesus já morreu por nós, e eu não preciso ter boas obras para ter salvação. Não é eu fazer obras. E o que os reformadores estavam lutando? Porque lá no catolicismo, o que eles faziam? Você comprava as indulgências e aí você pagando você conseguia a sua salvação. Você podia pagar até para alguém que já tinha morrido. Tipo, alguém morreu, eu vou pagar para tirar ele do purgatório e levar para o céu. Existe... Oi? É quarto ponto, né? O quarto ponto agora. Segundo? Perdoa, gente. É o quarto. É o quarto ponto. Já tá difícil do mesmo jeito. Empregado, gente. Ó, tem um rapaz na história que ele vendia as indulgências. Foi logo na época de Lutero, então ele é mais conhecido, que é João Tetzel. O que ele fazia? Ele ia na cidade, o Papa lá, acho que era o Leão X, ele queria construir a Basílica de Roma, essa basílica que a gente conhece. O que ele fez? Ele foi, não sei se contratou esse cara, mas ele pegou esse cara e falou, você vai pela Europa por determinados lugares e você vai vender essas indulgências para ganhar. E ele vendia, ele era um cara muito perspicaz na forma de vender. E as pessoas vendiam. E ele fazia todo um discurso de que quando a moeda soava lá e caía dentro do caixote, o soar fazia com que a alma saísse. Ele fazia todo um frufru e as pessoas iam e... A Jana ia ficar fácil. É tipo vender óleo Vender a cadeira. Aí Oi? Vender óleo ungido e vassoura. Isso vai chegar nesse ponto. Se você olhar, o que é feito hoje pra gente ter a salvação? Muitas vezes você alcança por compra, você tem que fazer o cartão do não sei o que, do Gideão de 7 passos para você poder ter... Assim, você concorda que esse não pode ser o propósito da salvação? A salvação é somente pela fé em Cristo. E eu vou dar um exemplo, o que aconteceu na história, que a história conta com esse cara. Chegou um cara e falou assim, eu tenho um pecado grande. O cara falou, então vai ser caro. Ele falou, é muita coisa. O que ele fez? Ele esperou no final do dia, foi falar com esse João Tetzel. O que ele fez? Ele foi e pagou ele pelo pecado que ele ia cometer no dia seguinte. Porque você podia fazer isso também. Amanhã eu vou pecar, então eu já compro a minha salvação. O que ele fez? Ele foi e roubou o próprio João Tetzel. Que argumento que o cara teria se ele pagou e comprou o perdão dele no dia seguinte do pecado que ele iria? E a história fala que ele fez isso. Ele foi lá, pegou todo o dinheiro e foi embora. E ele estava perdoado, na malandragem. Pra gente ver que assim, né, o pecado faz com que a gente cometa... Esperto, né? Mas ele foi, pagou e falou, eu vou pecar, porque poderia fazer isso. Tipo assim, eu vou pecar amanhã, eu tô pagando porque eu vou pecar amanhã. O que ele fez? Agiu desperto, né? Mas isso, então, os reformadores combateram esse tipo de coisa. E combateram também o quê? As penitências. Você vê que Lutero, ele sofria muito, ele se confessava, ele saía do confessionário e voltava porque ele falava, esqueci de confessar tais pecados. Ele achava que essas coisas é que fariam a salvação para ele. Ele se penitenciava, ele pegava um negocinho e ficava batendo nas costas dele. Então, assim, eles se flagelavam. Isso. Eles se flagelavam e era um costume que existia na época. E a gente vê que não precisa disso. E esse foi um dos temas também importantes para a teologia reformada, que é a fé, a salvação somente pela fé. Então não é fé mais obras, não tenho que fazer pagar, eu não tenho que me flagelar com L? Beleza, é isso aí. Vamos ler aqui em Efésios 2, o 8 e o 9. E alguém pode abrir em Romanos 1, 17. Então alguém abre em Efésios. Acho que a Kézia tá com muita vontade de ler. Eu tô percebendo que ela tá assim, segurando. Quase que ela levanta a mão e pede. Tá quase se Oportunidade. penitenciando. Ela tá quase se penitenciando, é verdade,
Romanos 1:17. Romanos 1:17 e Efésios 2:8 e 9. Romanos primeiro. Pode ler. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isso. Esse foi o que a história fala. Ao ler esse versículo, Lutero é como se ele estivesse no caminho de Damasco e ele tivesse caído como Paulo. Esse versículo abriu os olhos dele para entender o que a palavra de Deus falava sobre fé, sobre salvação, que ele não precisava. E ele era um homem muito temente a Deus, ele procurava mesmo, ele pecava, ele confessava, tudo aquilo que exigia para a salvação, ele tentava cumprir. Mas ele, ao ler esse versículo, ele entendeu que a fé, o justo viverá pela fé. E alguém pode ler Efésios 2:8 e 9? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso, então aqui esse texto é um texto principal para a gente falar exatamente contra qualquer movimento hoje em dia que se levante falando que a salvação é de alguma outra forma. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Então, só para resumir, graça e fé parece muito parecido, mas o que eu coloquei aqui de uma forma que eu acho que fica fácil, quando eu estava montando aqui eu achei que fiquei fácil. Então seria assim, ó, a graça de Deus é o porquê nós somos salvos. Por que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Mas como nós somos salvos? Através da fé em Jesus Cristo. Porque eu montei o estudo, eu comecei a fazer, falei, é muito parecido os dois, a graça e a fé. Mas aí eu acho que essa forma ficaria. Então, a graça seria o porquê nós somos salvos, ou seja, Deus nos amou, Ele já enviou o seu Filho para morrer por nós, e a fé é como nós somos salvos, através da fé em Cristo, crendo no sacrifício, crendo naquilo que Ele fez por nós na cruz. E por último, o último, é o soli deu glória, ou somente a glória a Deus, né? O que esse ponto fala? Que toda a glória, todo o mérito daquilo que é feito, daquilo que acontece, tem que ser para Deus. A gente não pode atribuir nenhuma glória a pessoas, nenhuma glória a coisas. A gente tem que entregar toda a glória para Deus. Ou seja, Ele criou tudo e tudo é para Ele e por Ele, certo? Então esse foi um dos pilares também principais. Ou seja, tudo aquilo que é feito tem que ser para glorificar a Deus. Aqui eu coloquei, Deus não existe para satisfazer as nossas necessidades. Então a gente tem que entender que, olhando para a graça também, que Deus não está aqui para atender as nossas necessidades. Deus não existe no âmbito para atender nós, mas nós existimos para glorificar a Ele. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem que glorificar a Ele, tem que exaltar o nome de Deus. Muitas vezes a gente faz coisas, a gente conquista, e muitas vezes a gente acha que é pelo nosso mérito, mas a gente tem que atribuir isso a Deus. Tem um texto, tem um salmo que Davi, ele glorifica a Deus. Eu só não lembro qual que é, porque eu não sei se é o 34, mas o que ele faz? Você vai lendo o salmo e ele vai glorificando a Deus porque Deus é bom, porque Ele está sendo livre. Quando que Davi escreveu esse salmo? Se você olhar logo no começo, que eu não vou lembrar agora, fala que Davi ele fez esse salmo quando ele foi preso pelos... como é que era lá? O de Golias? Os filisteus. Ele se fingiu de louco, aí ele começou a babar lá, fingir de louco. Existia na cultura lá dos filisteus que não se prendia louco, não se ficava com louco. Aí ele levou lá, o cara falou, eu já tenho muito louco aqui, que eu quero mais um. E jogaram o Davi pra fora. O que Davi fez depois disso? Ele foi e glorificou a Deus. Se fosse nós, o que a gente faria? Putz, sou mó inteligente, né? Lembrei que o cara lá, o povo não gostava de louco. Eu ia lá e falava assim, eu consegui. E a gente faz isso normalmente. Mas a gente vê nesse texto de Davi realmente a glória para Deus. Ele poderia, é um salmo que está na Bíblia, é um texto dele, ele poderia ter colocado o mérito dele, porque foi dele, ele que lembrou, ou sei lá, Deus fez com que ele lembrasse, mas ele que fez. Se fingir de louco para aquele povo, mas ele atribuiu uns salmos glorificando a Deus pelo livramento.
Então, nesse contexto, é para a gente entender que assim, desde as pequenas coisas que a gente faça, a gente glorifique a Deus, né? E aí, no caso, o que o catolicismo estava, o que os reformadores estavam indo contra? Contra a atribuição dessa divindade a coisas, a imagens. Eles atribuíam as imagens a ponto deles glorificarem, prestarem culto e tudo mais. E a reforma falou, não, isso está errado, não pode. A glória tem que ser unicamente para Deus. E aqui a gente vai abrir 2 textos. Salmo 24, 8 e Romanos 1, 23. Salmos 24, 8. Cadê o celular? Acabou a bateria? Então alguém pode ler em Salmo 24, 8? Quem é esse rei da glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Isso. Então você vê aqui glorificando a Deus. E Romanos 1, 23. Romanos, tô aqui já. Então pode ler, Emerson. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Isso. Aqui é um texto muito importante, né, para a gente ver que a gente não pode trazer nada daquilo que é. Tanto é que a gente, você vê, nós não temos imagem de Deus. A gente às vezes tem até nas igrejas uma cruz, mas a gente não transforma essa cruz como um símbolo. Não, ela é uma imagem que representa a crucificação e tudo, mas nós não temos imagem. Por quê? Porque aqui desde Moisés, né, gente? Desde Moisés lá fala que a gente não deve fazer esculturas e nada debaixo do céu. E aqui Paulo fala, e mudar a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. De homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, ou seja, de animais, como muitas outras religiões têm deuses que são misturas de animais e diversas outras coisas. Então, ó, o que a gente viu? A gente viu que a Bíblia, né, deve ocupar esse ponto, esse lugar principal na nossa vida como única regra de fé, como que a gente, através dela, a gente possa saber como agir e o que o Deus quer para nós. A gente também tem Jesus como nosso único Salvador e mediador entre Deus e o homem. A graça de Deus, que é o amor dele por nós, derramado por nós para que a gente pudesse ter acesso à salvação, que é pela fé. E dentro de tudo isso, a gente ter a glória somente para Deus. Então esses foram os pontos principais que hoje na história se fala. Isso não é que existiram esses pontos falados pelos reformadores, mas esses 5, somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória, é como se fossem os pilares que moveu toda a teologia reformada por Lutero, a pessoa que o Emerson gosta muito, que foi João Calvino, já é um reformador de segunda linha, mas né, ele estava lá também, e um outro Zwinglio lá. Então esses 3 que eram os principais, eles tinham esses pilares como pontos para defender e ir contra o catolicismo. E hoje é muito importante para nós sabermos esses pontos, porque eles não estão fora da palavra de Deus. Eu não estou defendendo de um movimento exemplo, arminianismo e calvinismo. Não estou falando disso, eu estou falando esses pontos são centrais para a gente ter como cristianismo, como protestantes. Qualquer movimento que saia disso, você pega essas seitas, a gente tem argumentos através desses pontos para questionar e combater, para que a palavra de Deus continue sendo defendida e guardada. Amém?